Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. A paz do Senhor, amém. Estão aqui nesta manhã e estão aí ao alcance da ao nosso alcance através desse vídeo que deveremos colocar no YouTube, se o Senhor permitir. Nós vamos falar hoje. No estudo passado nós falamos algumas coisas sobre três coisas que Jesus falou no Sermão do Monte: quando praticarem boas obras, quando orar e quando jejuar. Três coisas, três exercícios espirituais que ele ensinou para que nós fizéssemos, praticássemos, obedecêssemos. Antes de começar a falar, que Deus me ajude aqui a falar tanta coisa, porque tenho muitas anotações do Velho até o Novo Testamento sobre o jejum, que nós vamos abordar hoje, se o Senhor nos dê graça. Então, queria primeiro falar com você que está nos vendo, que nós lançamos um vídeo no YouTube pedindo para você ajudar no Lar em Moraci, que nós trabalhamos desde 93 com moradores de rua, encaminhamos. Nós pedimos lá no vídeo, não vou falar muito aqui sobre isso, mas você entre lá no YouTube. Você conhece a Deus? Foi o título lá. Nós estamos pedindo mantenedores para tirar moradores de rua de Copacabana, que você nos ajude através, mantendo o Lar em Moraci, que nós trabalhamos desde 93. Não é só Natal sem fome, nós precisamos tirar essas pessoas das ruas. Lá no vídeo nós vamos falar mais detalhadamente. Temos um outro vídeo também, faça a diferença. Você pode ver lá, anterior a esse que nós estamos gravando hoje. Faça a diferença. Nós estamos falando várias coisas lá, como você pode fazer diferença, como sal, como luz, como boas obras e várias coisas. Eu lancei também aqui um desafio para você naquele vídeo. Procure uma favela perto da tua casa, procure uma comunidade perto da tua casa, uma mãe solteira. Ajude aquela criança que não tem culpa de nada do que aconteceu com ela. Vamos amar na prática, né? Então estou lançando desafios. Ajude a tirar morador de rua de Copacabana. Não é só Natal sem fome. Faça a diferença. Veja o vídeo que nós fizemos lá. Adote uma criança numa favela perto da tua casa. Meu irmão em Cristo, vamos salgar esse mundo, dar sabor a esse mundo. Vale a pena viver com Jesus. O sal dá sabor. Jesus colocou você como sal da terra e luz do mundo. Outra coisa que eu falei, vou reprisar aqui: o cristão precisa doar sangue. Já pedi perdão a Deus, toda a minha vida doei quando estava lá no quartel, na polícia do exército, depois doei algumas vezes. Hoje eu vejo que é o mínimo que a gente pode fazer pelo nosso semelhante. Se os crentes invadirem os lugares onde recebem doação de sangue e fazer uma revolução na prática, o amor, pratique isso. Ajude a recuperar morador de rua, ajude uma mãe solteira numa comunidade, aproxime-se ali perto da sua igreja, perto da sua casa e doe sangue. Três coisas que eu quero desafiar você. Eu estou no final da minha vida, como eu disse no outro vídeo, 65 anos, eu quero dar fruto até o final. E o que é doar sangue? Uma revolução de amor você vai fazer se você doar sangue para o seu semelhante, todos os cristãos. Você imaginou isso? Faça a diferença. Faça a diferença é assim, salgando, dando sabor, sendo luz nas trevas desse mundo de ódio, de falta de amor. Não é doar só quando é um parente que vai operar, não. É doar para o seu inimigo. Doe o sangue até para o seu inimigo, não importa. Doe. Amar é dar sem esperar retorno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amar é dar sem esperar retorno. Vamos entrar aqui no nosso assunto. Que o Senhor nos ajude. Muitas coisas para falar sobre o jejum. Quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo há 43 anos atrás, eu comecei a ler a Bíblia.
Deus dá fome da palavra, sede da palavra e praticar a palavra. Eu comecei a jejuar com 22 anos de idade e não era fácil, mas eu queria falar para você muitas coisas que eu tenho aprendido aqui. Primeiro eu quero falar os textos na Bíblia, vai demorar muito, mas eu poderia falar rapidamente, mas você que quiser anotar, Levítico capítulo 16, você vai encontrar um texto onde começa a falar do jejum na Bíblia. Levítico 16, eu não vou ler tudo, mas é chamado dia de Yom Kippur. O que é Yom Kippur? É dia anual do perdão. O jejum, para você entender, lá no começo, o jejum foi instituído por Deus lá em Israel, no Velho Testamento, em Levítico capítulo 16. Ele falou: isso não será por estatuto perpétuo, no 7º mês, o mês de Etani ou Tisri, setembro, outubro, era o mês, aos dias 10 do mês, o 10º dia do mês, afligireis as vossas almas, não fareis trabalho algum, pois nesse dia se fará expiação por vós, para vos purificar de todos os vossos pecados. Sereis limpos diante de Yahvé, ou Jeová, ou Senhor. É sábado de descanso solene para vós, e afligireis as vossas almas. É estatuto perpétuo. Em Levítico 23, 26, disse mais o Senhor a Moisés: aos 10 dias desse mês, do 7º mês, que é o mês de setembro, outubro, chamado Etani em hebraico, o mês de setembro, ou Tisri em aramaico. Então, disse mais, Levítico 23, versículo 26: aos 10 dias desse mês, do 7º mês, é o dia da expiação. Será para vós uma santa convocação, e afligireis as vossas almas. Oferecereis uma oferta queimada ao Senhor. Versículo 28, Levítico 23, 28: nesse mesmo dia não fareis obra alguma servil, pois é dia de expiação. O que é expiar? Expiar é pagar a culpa do lugar da outra pessoa. Um bode era morto, confessava os pecados na cabeça daquele bode, simbolizando ele levando os pecados do povo de Israel todo. E outro bode era lançado para longe, para despencar num abismo, um bode emissário, simbolizando que Jesus nos tira da culpa do pecado e ele nos liberta do pecado, do poder do pecado. Ele lança o pecado para longe. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Então, esse animal era morto, fazia expiação por toda a nação de Israel, tudo simbolizando Jesus. Mas vamos lá. Então, nesse mesmo dia não fareis obra alguma, é dia de expiação, em que se faça expiação por vós diante de Jeová. Expiar é pagar a culpa do lugar da outra pessoa, Fulano diz assim: o fulano é um bode expiatório, quer dizer, pagou a culpa do lugar da outra pessoa. Foi isso que Jesus fez por você e por mim. Então, pois toda alma que não afligir nesse mesmo dia será cortada do seu povo. Tinha que jejuar, afligir a alma. Vou explicar aqui. Era um dia anual do perdão. Esse animal era morto, levava o pecado do povo, do sacerdote, enfim, e você vai descansar, não podia trabalhar. Quem não praticasse esse dia de jejum seria cortada do seu povo. Toda alma que fizer alguma obra nesse mesmo dia, essa alma destruirei dentro do seu povo. Não fareis obra alguma, estatuto perpétuo, pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Será para vós sábado de descanso solene, e afligireis as vossas almas no dia 9, desde a tardinha de uma outra tarde, guardareis o vosso sábado. Então, era no dia, Números 29, versículo 7, que eu li, Levítico 16, versículo 29 em diante, depois Levítico 23, 26, e agora Números 29, versículo 7. Aos 10 dias desse mês, setembro, ou Tisri, ou Etani, tereis uma santa convocação, afligireis as vossas almas, não fareis obra alguma. Então, eu vou explicar para você. Então, na Bíblia, em geral, o jejum significa passar algum tempo sem ingerir alimentos ou água. Exemplo, Esther, capítulo 4, 16, ela ficou 3 dias em jejum, não comeu nem bebeu, Deus deu um livramento a Israel, vou mencionar lá na frente. Então, ela não comeu
comer nem beber água durante 3 dias. Mas eu vou explicar pela medicina, pela palavra, que você não pode passar mais do que 3 dias sem beber água. E a Bíblia fala sobre isso. E Esther, capítulo 4, 16, ela ficou 3 dias sem comer e sem beber água. Jesus ficou 40 dias sem comer, mas a Bíblia dá a entender que ele estava bebendo água, porque ele disse, transforma essas pedras em pães, né, e come. Quer dizer, não falou de água, mas vou explicar isso lá na frente. Mas então, o jejum, aqui está dizendo, os vocábulos hebraicos, a expressão hebraica, afligir a alma, que ele está falando aqui, nesse dia de jejum, era da tardinha do dia 9 até o dia 10. Da tardinha do dia 9 até o dia 10, está escrito aqui: afligireis as vossas almas. Afligir a alma, no hebraico, refere-se a jejum. No princípio havia certos jejuns anuais, né? Assim é que os hebreus jejuavam no dia da expiação, Yom Kippur. Yom, em hebraico, quer dizer dia solar, dia de 24 horas. Yom Kippur, quer dizer dia da expiação. Kippur quer dizer cobrir o pecado. O pecado era coberto, porque o sangue de touros e bodes não tira pecado. Só o sangue de Jesus que tira pecado. Então, o bode animal, ele cobria o pecado momentaneamente. A palavra Kippur quer dizer cobrir. Eu não vou explicar detalhadamente isso, mas já estou explicando alguma coisa. Então, Yom Kippur é dia da expiação, dia anual do perdão. Então, esse é o jejum. Estou explicando bem para você entender todo o Velho Testamento, a conotação, o sentido do jejum no Velho Testamento. E você vai entender lá no Novo o que Jesus falou algumas coisas com os fariseus. Você vai entender. Então, o dia que Deus instituiu para jejuar era esse. Tinha que ver aflição de alma. O jejum era mais do que deixar de comer 24 horas, uma vez por ano. Dia anual do perdão, dia da expiação. Estou explicando bem detalhado para você entender, porque isso aí depende de todo o Novo, o Velho Testamento, o Novo e o Velho, que você vai entender. Então, era uma vez por ano. É o jejum que Deus orientou. É o jejum que Deus pediu para Israel. Afligireis as vossas almas. Afligir a alma é mais do que deixar de comer. A palavra afligireis as vossas almas está falando da alma, não é só da comida, tá? Tem que ver arrependimento. Nós vamos explicar isso um pouquinho mais. Então, o jejum que Deus mandou está aqui escrito: Levítico 16, 29, Levítico 23, 26, você que está anotando, né? E Números 29, versículo 7, fala que era da tardinha do dia 9 até o dia 10 de setembro, outubro, chamado Etani ou Tisri, em hebraico. Estou explicando bastante isso, porque isso aqui é muito importante. Porque que Jesus falou para os fariseus lá: vocês estão jejuando aí, não adianta nada. Eu vou explicar para vocês já. Então vamos lá. No Salmo 35, versículo 3, o salmista Davi diz assim: eu afligi a minha alma com jejum, a minha oração, porém, voltou para o meu seio. No Salmo 69, versículo 10, chorei e castiguei a minha alma com jejum, mas até isso se tornou em afronta. Então, Davi está falando no Salmo 35 que ele afligiu a alma com jejum. Afligir a alma, o jejum é deixar de comer, afligindo o corpo, né? Mas esse jejum que Deus mandou fazer aqui tinha que ter arrependimento. O jejum era uma aflição de alma, tem que ter arrependimento. Você vai entender por que eu estou enfatizando isso. Porque os fariseus lá em Mateus capítulo 6, eles jejuavam, mas com a vida podre. Foi isso que Jesus condenou lá, né? Você vai entender por que Jesus falou aquilo ali. Porque o jejum eu tenho que jejuar, ninguém pode saber que eu estou jejuando. Isso é coisa que a gente vai falando aí, baseado em Mateus capítulo 6. Mas a Bíblia mostra que o jejum era coletivo. Presta atenção. O jejum aqui era coletivo. A nação toda jejuava um dia por ano para pedir perdão de pecados. É o jejum que Deus instituiu. E já vou dar um pulo lá em Mateus 6. Os fariseus jejuavam, colocavam rosto pálido. Olha como é que eu sou santo. Estou jejuando aqui no meio da rua. Eu estou orando no meio da rua. Estou dando esmola no meio da rua. Tocando uma trombeta. Olha, eu estou dando esmola. Jesus condenou essas 3 coisas porque era para o homem ver. Só para mostrar a aparência de santidade, mas a vida dele estava podre. Então, Deus não é contra
várias perguntas que se fazem por aí, né? Que o jejum então é para fazer em 4 paredes. Eu tenho que orar em 4 paredes? Não. Jesus estava condenando naquele contexto ali, porque estava com a vida errada. O jejum tinha que ter arrependimento. E lá em Mateus 23, Jesus falou assim: ó, sepulcros caiados, vocês como mosquito engolem um camelo, vocês exigem coisas tão rígidas, mas vocês não praticam. Façam o que esses fariseus mandam, mas não façam o que eles fazem, o que eles dizem, mas não praticam. Jesus, em Atos 1, versículo 1, ele fazia e ensinava. Lá em Mateus 23, o fariseu ensinava, mas não praticava. Então é isso que Jesus condenou. Vou explicar isso mais à frente também, de novo, mas para você entender aqui, dando um pulo lá para Mateus 6, mas eu vou comentar alguns jejuns do Velho Testamento também. O tempo, haja tempo, mas vamos lá. Então, esse é o contexto do jejum. A minha oração voltou para o meu seio. O dia da expiação era uma assembleia solene. Quer dizer, quando Jesus falou lá para o fariseu: entra no teu quarto, você lava o teu rosto, quando você está jejuando, é para mostrar que eles tinham uma vida hipócrita, só para os homens verem que eu sou santinho, mas a vida dele estava podre, não tinha arrependimento, está entendendo? É isso que Jesus está condenando. Muita gente não entende. Então no dia da expiação era uma assembleia solene, era uma reunião coletiva. Lá em Atos 13, Antioquia, jejum coletivo, e vários outros exemplos que nós vamos citar, que é muito texto para citar em pouco tempo, mas eu vou ser rápido, objetivo, né? Então, era uma assembleia solene, quer dizer, Jesus mandou orar no quarto. Você não ora só no quarto, a Bíblia diz: orar sem cessar. Paulo orou na praia ajoelhado, Pedro orou no terraço. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5 fala: orai sem cessar. Orai sem cessar. Quer dizer, todo tempo você tem que estar orando. Na praia Paulo orou, Pedro orou no terraço, e vários exemplos de oração. Jesus orou no monte, orou embaixo, em cima, em todo lugar. Então o que Jesus estava condenando era aquele momento, aquela hipocrisia dos fariseus. Quando orares, não fica entra no teu aposento, você só ora no quarto? Claro que não. Você ora em todo lugar. Mas naquele contexto ali, porque eles eram hipócritas, atores, representavam, eram sepulcro caiado, quer dizer, por fora está bonitinho, mas por dentro tem um defunto fedorento lá. A vida podre, lá no íntimo eram podres, falsos, hipócritas. Então Jesus, a hipócrita, quer dizer no origem grego, é ator, alguém que está representando uma coisa que ele não pratica. Jesus odiava os hipócritas, detestava os hipócritas. Ele ama todo mundo, claro, né? Mas ele ficava indignado com os hipócritas. A Bíblia, Jesus só foi profundamente amado pelos pecadores, beijava os pés, regava com lágrimas, e ele perdoava, ou ele foi profundamente odiado. Não tem meio termo com Jesus, não. Ou você o ama ou você o odeia. É assim que funcionava lá na Bíblia, né? Porque ele repreendia a hipocrisia dos fariseus, saduceus, dos escribas, copiadores da Bíblia, que não praticavam a palavra. Repreendeu tudo. Mas vamos lá. Tem muito texto para falar que Deus me ajude. Mas, então, o jejum não é uma arma secreta, como é que é? Olha, tem que orar lá no quarto. Isso é uma coisa que você aprende nas igrejas. Quem está me ouvindo agora está entendendo o que eu estou falando, explicando isso. Então ele não é uma arma secreta, e nem é uma arma infalível, como um livro que eu li, que fala: o jejum é uma arma infalível. Não, quando Deus dava livramento lá no Velho Testamento, quando Israel se reunia, não é só por causa do jejum, não, é porque havia arrependimento, confissão. Vamos entender direitinho, você irmãozinho aí, e fala: não, o jejum é arma infalível, o jejum resolve todo quanto é problema. Não é bem assim, não. Se Israel estava errado, quando ele se reunia para orar, jejuar, pedir perdão, confessar pecado, aí Deus dá o livramento. Isso aqui tem várias passagens que eu posso citar aqui, lá em 2 Crônicas 20 e outras passagens. O Senhor estava orando, jejuando, e o Senhor disse: ó, vocês não vão ter que pelejar, não. Veio um profeta e disse assim: ó, a peleja não é tua, é minha. Aí quando deu essa palavra de revelação, eles botaram um coral na frente do exército, começaram a louvar o Senhor armou emboscada para os inimigos e matou os inimigos. Mas primeiro eles oraram, jejuaram, choraram, clamaram, se entristeceram, confessaram o pecado. Então não é só o jejum que resolve tudo, não. Isso eu estou explicando já para vocês isso aí numa palavra, porque são muitas passagens na Bíblia, né? Então o jejum estava ligado à aflição, tanta coisa, mas ele era ligado ao arrependimento, afligir a alma,
Fariseu, hipócrita, não afligia a alma, tinha uma vida podre, não justa, falsa, está entendendo? É isso aí. Então, o dia da expiação era um dia solene, uma assembleia solene, quer dizer, não era lá no quarto escondido, jejuando, nem orando, está entendendo? Então, em toda a Bíblia, Deus não fala que o jejum tem que ser o orar no quarto trancado. Foi naquele contexto ali. Quando você praticar boas obras, não toca a trombeta, olha aqui, ó, estou dando essas esmolas, sou gente boa. A vida está podre, é só come ninguém, só fachada. Olha, eu estou orando, então no teu aposento, seu hipócrita, porque o Pai em segredo te ouve em segredo e vai te atender. Quer dizer, depois quando jejuar, não fica com o rosto pálido mostrando que está jejuando. Lava o teu rosto, unge a tua cabeça com óleo, refresca o teu rosto, para não ter uma fisionomia de piedoso, de santinho, com a vida podre. Então Jesus condenou 3 coisas: dar esmola e tocar a trombeta. Cornélio deu uma esmola. Cornélio, lá em Atos 10, ele jejuava, orava e dava esmolas, e o anjo do Senhor mandou um anjo lá dizer para chamar Pedro lá na praia para pregar para ele, porque as esmolas, o jejum dele não salvava ele não. Vai lá e vai te dizer palavra com quem te salve, tu e a tua casa. Mas Cornélio, o centurião Cornélio, ele estava jejuando 3 horas da tarde, quando o anjo apareceu, vai lá e chama Pedro para pregar para você, vai ser salvo tu e a tua casa. Ele estava dando esmola, orando, jejuando, e de contínuo orava a Deus, mas não era salvo. Não são obras que te salvam. O jejum não é sacrifício, não é penitência. Tem muita coisa para falar aqui. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 5, está escrito: se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A Bíblia do padre Figueiredo diz: se você não fizer penitência, você vai perecer. Não é penitência não, não é sacrifício não, é arrependimento. Essa tradução foi falsificada. Um padre chamado Figueiredo, ele colocou lá: se vós não fizerem penitência. Lucas 13, versículo 3, não é penitência não. Se vocês não se arrependerem, todos perecerem. Sem arrependimento, ninguém é salvo. Soberbo, arrogante, tem que se humilhar, se arrepender, chorar, lamentar, confessar e odiar e abandonar o seu pecado. Reconhecer que é pecador, confessar o seu pecado, reconhecer seu pecado, lamentar seu pecado, odiar seu pecado, confessar seu pecado e abandonar o seu pecado. Senão você não recebe nada de Deus. Você não recebe nada de Deus. Nem eu, ninguém. Não está andando com Jesus 43 anos. Se você tivesse perdoado, você vai largando o pecado aqui, largando ali e vai santificando a tua vida. Mas o jejum não é. Você não recebe nada por mérito por estar jejuando. É por se arrepender. Agora, o jejum e a oração é uma arma poderosa espiritual para expulsar a caça de demônios e várias coisas que nós vamos falar aqui rapidinho, né? Mas você deve jejuar, não é porque tem um desafio, um demônio para expulsar ali. Pastor, tem um demônio para expulsar ali. Já tive muitos encontros marcados com o diabo. Mas você tem que estar orando e jejuando regularmente para quando vier uma caça de demônio na tua frente, mandar ele sair, ele vai sair. Porque a Bíblia diz que tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. Um pastor conhecido, que não vou dizer o nome dele, falou assim: esse demônio, aguenta um pouquinho que eu vou jejuar, depois eu te expulso, tá? Não tem que estar jejuando 2 vezes por semana, como na Bíblia fala. Os fariseus disseram lá: jejuo 2 vezes na semana e dou um dízimo de tudo quanto eu possuo. Mas ele era arrogante, soberbo, vida podre, e dizia: eu não sou como esse publicano pecador aí, né? O fariseu diz lá em Lucas 18. Então se acerta você orar e jejuar e dar um dízimo 2 vezes por semana. O fariseu jejuava. E a igreja primitiva diz a história da igreja primitiva: jejuava 2 vezes na semana, terças e sextas-feiras. O fariseu diz lá em Lucas 18: eu jejuo 2 vezes na semana, não é só 1 vez por ano não, eu sou muito santo. Mas Jesus disse: a vida podre, não adianta jejuar 2 vezes na semana, ou 1 vez por ano. Até aquele momento era 1 vez por ano. Até aquele momento era 1 vez por ano. Depois, no reino de Deus, Paulo diz que ele jejuou muitas vezes, não é toda hora, todo dia, mas Lucas 18 fala: jejuo 2 vezes na semana e dou um dízimo tudo quanto eu possuo. Mateus 23 diz assim: hipócrita, vocês dizimam o hortelã, o cominho, o coentro, as minhas coisas. No Velho Testamento, o dízimo era entregue em forma de hortaliças, cereais, azeite, trigo, ovelha, né? Vocês dizimam o hortelã, o cominho. Que coisa maravilhosa, né? Mas vocês se
esquece da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Você deve fazer uma coisa e não omitir a outra. Quer dizer, você tem que ser, antes de orar e jejuar e dar o dízimo, você tem que ser justo, santo, misericordioso e fiel. Você deve fazer uma coisa e não omitir a outra. Eu já estou andando lá na frente, porque o tempo não vai dar para você pegar texto um por um e citar. Estou citando assim de cabeça. Né? Então, nós aprendemos aqui que o jejum não é uma arma secreta. A igreja primitiva jejuava, todo mundo sabia. Israel jejuava, todo mundo sabia. Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Também um fariseu hipócrita que Jesus mandou, vai orar no quarto. Lava o teu rosto quando estiver jejuando. Então você está mostrando a santidade do mundo, mas eu te conheço. Coração podre, não adianta. Jesus não estava falando assim, bravo, não. Ele estava atacando a hipocrisia. Ele falava indignado com a hipocrisia. Pecador, ele dizia, vai e não peguem mais. A pecadora beijava os pés dele, regava com lágrimas. Aquele que muito é perdoado, muito ama. E Jesus era amado pelos pecadores. Quando esse hipócrita, ele metiu o dedo na ferida. E lá em Mateus 23, quando ele falou, sepulcro caiado, raça de víbora, e ele falou, como escaparei da condenação do inferno? Ele saiu e disse, vamos matá-lo. Vamos matá-lo. E aí acusaram ele de um monte de coisas corretas, porque ele dizia que ele era o Filho de Deus e ele era mesmo. Ele é o Filho de Deus, está dizendo que ele é o Filho de Deus, eu sou mesmo. Eu sou mesmo e vou morrer por você, pecador miserável, você, o Eugênio, toda a África, a China, o Japão. Eu vou morrer pelo mundo todo. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Ninguém me mata não, ninguém me tira a minha vida, mas eu espontaneamente a dor. Jesus morreu pelo que ele era, não pelo que ele fez de errado. Ele era Deus. Ele é Deus e nunca deixou de ser Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. E ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Ele jejuou 40 dias. Foi tentado abandonar a morte na cruz do Calvário. O diabo transforma essas pedras em pães e come. E o que ele queria dizer é o seguinte: dá comida para todo mundo, ninguém te mata na cruz, eu também não vou ser esmagado na minha cabeça. Porque lá em Gênesis 3,15, Deus falou para o diabo naquela cobra ali, ó, da semente da mulher, eu vou levantar um varão que vai esmagar a tua cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai ferir a tua cabeça. Essa semente da mulher, em Gênesis 3,15, é Jesus, que nasceu por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, e ele esmagou a cabeça do diabo lá na cruz do Calvário. Ele fez tudo para que Jesus não morresse na cruz. Ué, que isso? É verdade. Transforma essas pedras em pães, vão te aclamar rei, tu não morre na cruz e a tua cabeça não vai ser esmagada. Ah, não tem só de pão o homem viverá, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, Jesus citou lá Deuteronômio 8,3. Depois, lança-te dali de cima aqui embaixo, porque está escrito, a teus anjos darão a teu respeito te guardarem. Citou o Salmo 91 para Jesus. E mais também está escrito isso atrás, não tentarás o Senhor teu Deus, não me jogar dali de cima sem motivo, estou tentando a Deus. Ele queria que ele provasse que ele cairia dali, não ia morrer, e provasse que era o Filho de Deus, e não morria na cruz, e não marcava a cabeça dele. E ele não conseguiu, ele foi a última cartada. Você me adora, próximo me adora, porque o mundo está entregue na minha mão, eu dou a quem eu quiser. O mundo jaz no maligno, no sistema desse mundo. Mas Jesus disse, é o Senhor teu Deus adorarás, e só ele prestarás culto, Satanás. Eu vou receber o poder da mão do Pai, não é da tua mão não. Eu vou morrer naquela cruz, mas eu vou terceiro dia, vou ressuscitar e vou esmagar a tua cabeça. Não é da tua mão que vai receber o poder do Pai. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E por todo mundo pregando todo o evangelho, toda criatura, ensinando a guardar tudo que você dito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, nós estamos aqui ensinando o que Jesus ensinou, oração e jejum, a praticar boas obras, que é um assunto vasto na Bíblia, mas é fácil. É praticar. Você não sabe explicar a oração, dobra o joelho, fala com Deus, você vai sentir o poder dele lá no quarto. Quanto mais escondidinho, melhor. Quanto mais escondidinho no quarto, vai estar te ouvindo. Fala, meu filho. A linha está ocupada 24 horas, você pode falar com ele. Aleluia. E oração e jejum e praticar boas obras. Então, o jejum não é penitência. Efésios capítulo 2 diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, no meio das obras, para que ninguém se glorie. Sacrifício, jejum é sacrifício? Imagina. Sacrifício ele fez na cruz do Calvário. Mas o povo de Deus não jejua, não ora, não busca e não pratica boas obras. É a escolha que Deus ensinou. Nós temos que praticar. Você quer fazer a diferença nesse mundo? A igreja precisa orar, o Brasil precisa orar.
Satanás está matando toda hora, jovens, milhares de jovens no Brasil todo, na droga, na criminalidade, de todo jeito. Nós não estamos enxergando que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Roubando o Brasil, roubando a riqueza, roubando tudo. Mas é o povo de Deus que tem que orar e jejuar e buscar o Senhor e amarrar o valente nessa nação. Então, o jejum, Jesus não aprendeu com os essênios a jejuar. Os essênios é chamado filhos da luz. Os essênios, e os essênios, os herodianos, os fariseus, os saduceus, né? A seita daquela época. Alguém disse, Jesus aprendeu a jejuar com os essênios. Imagina, ele mandou lá no Velho Testamento e mandou continuar jejuando e orando, mas com outra conotação. Agora, você pode estar com a barriga cheia de lasanha, de churrasco, que o sangue de Jesus te lava. Não precisa jejuar, não. Você não precisa jejuar para pedir perdão de pecados. No Velho Testamento é que era assim, né? Então, não é penitência, não é dieta. Eu estou falando várias coisas rapidinho aqui por causa do tempo, né? O jejum não é dieta. É deixar de comer para orar e buscar o Senhor. Não é dieta parcial. Daniel fez um jejum lá, não é jejum não. Ele fez, deixou de comer alguns alimentos, não é jejum, mas é válido. Jejum é deixar de comer e tomar água até 3 dias. No máximo 3 dias você ficar sem beber água. E a Bíblia nos ensina a fazer 2 vezes por semana. Imagina se o povo de Deus jejua 2 vezes na semana, 24 horas. Se você não jejuar 24 horas, começa meio-dia, vai até 3 horas da tarde, depois vai até 18 horas. O importante é estar em oração e jejum. Eu estou falando coisas rápidas aqui por causa do tempo, né? Então, o jejum não é uma arma secreta, não é uma arma infalível. Tem que estar ligado ao arrependimento. O jejum resolve tudo. Não, tem que ter arrependimento. Aí Deus dava livramento a Israel. Antes de jejuar, eles estavam se arrependendo e se convertendo. Estou falando rapidamente por causa da hora. Então, não é uma arma infalível, tem que estar entrado o arrependimento, o jejum com arrependimento, né? Por isso que Deus dava livramento a Israel. Eles clamavam, oravam, jejuavam, mas confessavam pecado e se arrependia. Senão não adianta. Então, o jejum não é aprendeu com os essênios. Jejum parcial, Daniel fez um jejum parcial, deixou de comer alguns alimentos. Ficou 21 dias batalhando com Deus ali. Deus livrou Israel de voltar ao cativeiro de novo, né? Esther jejuou lá em Atos, em Esther capítulo 4, e livrou a nação de ser destruída. Deus colocou a rainha Esther ali, e ela orou e jejuou, colocou as moças para orar, e Amã queria destruir o povo de Israel, o inimigo do povo de Israel. E Deus deu um livramento através de oração e jejum. A nação de Israel não foi destruída. Lá no Egito, Deus mandou pragas ali em Esther. Foi oração e jejum. Deus colocou a rainha Esther ali, judia, casada com aquele homem. E ela se declarou que era judia e intercedeu e entrou lá no palácio na hora que ela não podia entrar, só se tivesse permissão para falar com o rei. E ela orou e jejuou 3 dias, entrou, falou: olha, o homem quer dizimar o povo de Israel. E aí acabou aquele homem que foi morrer na forca no lugar daquele Mordecai, que era o tio de rainha Esther. Deus deu um livramento tremendo à nação de Israel. Então, jejum não é greve de fome. Tem pessoas que fazem greve de fome para conseguir alguma coisa, né? A transposição do São Francisco, vou ficar com fome aqui para poder mudar isso, né? E outras coisas. Tem um tempo específico para se tornar um jejum? É o quê? Para se tornar um jejum, no mínimo quanto tempo tem que ser? É o que eu estou dizendo. O jejum é ficar sem alimento, pode tomar água. Se você ficar sem água no máximo 3 dias, né? Pela Bíblia. 3 dias? 3 dias se você ficar jejuando 3 dias seguidos. Se você fizer isso. Mas se você fizer 24 horas orando e buscando o Senhor, é uma coisa tremenda. Jesus ficou 40 dias no deserto. O inferno desceu ali, Satanás pessoalmente, para dissuadi-lo de não morrer na cruz. E ele começou jejuando 40 dias. Não está fazendo nada aí, né? Não está fazendo nada, está batalhando. Daniel ficou batalhando ali, Deus deu livramento para a nação de Israel. 21 dias orando, e Deus livrou Israel, voltou do cativeiro, através da intercessão dele. Você está em 4 paredes ganhando batalhas, irmãos. Batalhas. Eu não vou dar testemunho aqui, porque o tempo é pouco, tem que citar a palavra, né, para você saber o que eu penso, o que eu entendo sobre o jejum e tenho praticado ao longo desses anos.
jejuando. Claro, não tenho feito tanto como antigamente, mas preciso parar mais. 2 vezes na semana, ou 1 vez por semana, começar depois 2 vezes por semana, 24 horas lá chorando os pés do Senhor. É tão gostoso, irmão, não dá para explicar, prova. Agora, Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo e jejuou 40 dias. Então ele agiu aqui como um homem perfeito, sem pecado, mas no poder do Espírito Santo. E ele orou, jejuou, lia a palavra, está lá em Lucas 4, versículo 13, que ele entrou na sinagoga e leu lá Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, conforme era o seu costume. Ele tinha costume de menino ir lá na sinagoga ler a Bíblia que estava lá, só tinha aquele rolo ali. Hoje você tem Bíblia para todo jeito aí, né? Jesus lia a palavra, Lucas 4, 16 diz, conforme é o seu costume. Ele acabou de ser batizado nas águas, não tinha pecado, foi batizado para se mostrar a Israel como Messias. Ele veio cumprir toda a justiça em meu lugar, em seu lugar. Ele cumpriu toda a lei em seu lugar, você que não consegue, e nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o sumo sacerdote que está intercedendo por nós, o sacrifício definitivo, aceitável. Salmo 40, Davi profetiza assim: sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Quer dizer, eu não quero um animal, bodinho, ovelha não, eu vou matar o meu filho. Quando alguém vem apresentar esmola, jejum, oração, penitência, Deus fala que é trapo de imundície. Isaías 64 diz que todas as nossas justiças, todos nós somos como imundos, e as nossas justiças, nossas boas obras, nosso jejum, nossas penitências são como trapo de imundície. Mas se você aceitar Jesus, a Bíblia diz que ele justifica o perverso, o sangue dele justifica o ímpio, aquele que não pratica. Que maravilha, né? Aquele que não faz obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, o perverso, o inimigo, você e eu que não tínhamos Deus na nossa vida. O ímpio é aquele que odeia Deus, as coisas de Deus. Se você não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Olha que maravilha. Você é justificado sendo um ímpio, depravado, ele apaga o teu passado, chama-se justificação pela fé no sacrifício expiatório de Jesus por nós. Então, é maravilhoso. Então o jejum, eu estou dando uma pincelada, quem sabe se eu vou falar mais depois, outra vez, citando mais textos, com mais calma, mas estou dando uma pincelada geral. Então, o jejum não é dieta, não é greve de fome. Tem gente que faz dieta, ela fica magrinho, bonitinho, do seu cônjuge, né? Dá para jejuar, não jejua. Teve um pastor na mídia que disse assim: você só jejuou quando vai fazer exame de sangue, né, meu irmão? Irmão, Jesus mandou, você não pratica. Tem gente que zomba do jejum. Pastor, isso aí não dá. Dá outra face. Dá outra face é ruim, hein? Mas quem tem Jesus recebe afronta, deboche, escarnece, mata o crente e ele está amando aquele inimigo dele. Agora, infelizmente, os radicais lá, se você não faz nada com ele, já está mandando chumbo em cima de você. Então, o judeu jejuava, depois estava matando também. O judeu também jejua, depois está matando também aí, né? E os muçulmanos também jejuam um mês inteiro. Chama-se Ramadã. É um dia, um mês inteiro jejuando. Os muçulmanos, eles jejuam um mês inteiro, sem fazer sexo durante o dia, e jejuam um mês inteiro. Chama-se Ramadã. O mês inteiro, os 30 dias, pastor? Termina o jejum à noite, come, aí no dia seguinte começa de novo. Durante 30 dias os muçulmanos jejuam. Só come à noite. Come à noite, né? E depois começa no dia seguinte, amanhecer o dia, chegam sem comer, sem sexo, sem droga, não tomam droga, né? Os muçulmanos corretos mesmo, são caridosos, como eu falei aqui, eles vão nas favelas comunitárias, fazem ajuda humanitária, coisa que o cristão não faz. Jesus ensinou: quando deres esmola, quando praticarem boas obras, quando orar, quando jejuar, nós não praticamos. Quer fazer a diferença, tem que praticar isso. Orar, jejuar e praticar boas obras. É ficar blá 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 blá, não. Fazer a diferença é isso. É dar sangue para o teu inimigo, é doar sangue. Os cristãos têm que ir para os centros lá de Movique e doar sangue. A pessoa que revolução, puxa, esses crentes têm amor mesmo, né? Estão doando sangue para mim, que não sou nem. É um parto para
doar sangue, é no carnaval, a gente matando, sendo morrendo, e uma coisa difícil para ter sangue, e o crente não doa o sangue dele, não vai nas comunidades ajudar crianças pobres, a criança que não tem culpa do cara engravidar e dar um pontapé nela. Isso dói no coração da gente, como pai. Você não dói não de ver uma menininha lá jogada, um barrigão, fumando crack, não se fazer nada. Ajude a tirar esse morador de rua, manda oferta da Paz de Maraci, vamos praticar a palavra. Eu posso citar aqui a Bíblia toda, mas se não praticar não adianta. Eu vou dar uma aula para você aqui, mas não adianta. Então eu vou citar um pouquinho, enquanto tem tempo aqui, eu vou caminhar um pouquinho hoje. Então meu querido, o jejum, os judeus jejuavam às 18 horas de um dia, às 18 horas do outro dia. Está lá em Levítico 23, 32. No dia 9º, desde a tardinha de uma outra tarde, guardareis o vosso sábado e afligireis as vossas almas, que é o jejum. Afligir a alma era mais do que deixar de comer 24 horas, uma vez por ano. Uma vez por ano. Agora, isso é no Velho Testamento. Então, durante o Velho Testamento todinho, talvez eu vou dar outra aula, se Deus orientar, mas eu estou dando um resumo aqui. Então, o jejum, o Velho Testamento todo tem essa conotação. É lamento, é saco e cinza. Tem um canto que a gente canta aí, que os irmãos não sabem nem porquê, né? Tu mudaste meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria. Sabe o que é isso? O Velho Testamento era lamento, saco, cinza, choro. E o pecado você não conseguia fazer a vontade de Deus, porque a lei te exige santidade, mas não te dá poder para ser santo. Mas na dispensação do Espírito, lá em Jeremias 31, o Senhor falou assim: olha, eu vou fazer uma aliança nova com vocês, Israel. Começando pelo judeu. Vou fazer uma nova aliança, não como aquela que eu fiz no Monte Sinai, gravada em tábua de pedra. Eu vou imprimir a minha lei nos seus corações, porém em vós o meu Espírito, e andarei no meio deles, e ninguém precisará dizer: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. É a dispensação do Espírito. O Espírito Santo nos ensina a palavra. Você tem um professor particular, chama-se Espírito Santo, 24 horas para te ensinar. Por isso que Jeremias fala: ninguém precisará dizer: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Lá em Romanos 10 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você lê a palavra e você, nessa nova aliança, eu vou tirar o coração de pedra, está lá em Ezequiel 36, Jeremias 31. Eu vou imprimir a lei nos seus corações, e porém em vós o meu Espírito, e farei com que vocês façam a minha vontade. O Espírito Santo é em nós, e os dos seus pecados jamais lembrarei. Sabe por quê? Porque João 1,29, João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é só de Israel não, do mundo todo. Não tem que matar mais bode, animais, nada disso. Lá no Salmo 50, Deus fala assim: da tua casa não tirarei bodes, nem bezerro do teu curral, porque meu é todo animal do campo. Se eu tivesse fome, não te diria: comerei eu carne de todos, beberei eu sangue de bodes. Mas enfoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia! Quando ele morreu ali na cruz, ele disse: está consumado, está tudo feito. Você não tem que ir na igreja A, B ou C para libertar do capeta. É aceitar Jesus onde você estiver. Ele vai te encher do Espírito Santo, vai largar esse demônio, vai tirar esse demônio da tua vida. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Denuncia o teu passado de pecado, de idolatria, aceita Jesus e acabou com o diabo na tua vida. Não precisa orar e jejuar não. Depois você vai jejuar, vai expulsar o demônio dos outros. E Jesus disse que tem casta de demônio que só sai com oração e jejum. Eu estou falando muito por alto assim, eu tenho esses textos todos sequenciados, explicando, mas aqui a gente vai, acaba o tempo corre, a gente fica querendo dizer tudo de uma vez. Então, precisamos orar e jejuar. O fariseu jejuava segundas-feiras e quintas-feiras. Está lá em Lucas 18, versículo 12. Jejua 2 vezes na semana. Os fariseus, com a vida toda podre e errada, eles estavam fazendo correto, só que a vida dele estava podre. Você entendeu o contexto aqui do Velho Testamento? É isso. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dia tudo quanto possuo, mas a tua vida não é justa. Só isso que Jesus reprovou. Jesus sabe o que há no homem, está lá em João 2. Não precisa dar testemunho para mim do homem, não é que eu conheço a natureza do homem. João 2, Jesus falou assim: eu conheço o que há no homem. O coração do homem é mau, é perverso, pode ser doutor, general, comandante, presidente da república, pode ser o que for, não presta, tem que nascer de novo, senão não vai herdar o reino de Deus. Não é educação que é a solução não. O Brasil precisa de Jesus na vida do homem, transformar. Lá em Provérbios 4, 14 fala que
a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Sabe o que é opróbrio? É a vergonha dos povos. É o pecado. O pecado no general, no comandante, no rei da república, em mim, em você, em Paulo. Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer eu não faço. O homem que escreveu 13 livros da Bíblia, mas a natureza dele é pecador. É pecado original, mesmo que você zomba aí. Pecado original, você nasceu com essa queda maligna, diabólica, chama-se a carne. Não é bota a culpa no diabo, não. Você não precisa do diabo para ser mal, não, nem eu. Nós não prestamos para nada. Paulo diz em Romanos 7: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Miserável homem que eu sou. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Amém. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Sabe qual é a única lei que pode libertar você do poder do pecado? É a lei do Espírito de vida. É o Espírito Santo entrando na tua vida. Ele vai te libertar do poder do pecado. Aleluia. É você e eu. Se eu sou fiel a Ele 43 anos, é porque um dia Ele me encheu do seu Espírito. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo está com você. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está em você. Ele entrou na minha vida há 43 anos atrás e me fez fiel a Ele pela sua misericórdia, pela sua graça. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso orar, jejuar, comer um pratão de macarrão assim, ficar delirando no jejum lá. Mas depois o Senhor vai tomando conta, a comunhão com Ele, a gente é gostoso, aqueles momentos deliciosos. Lá em Atos capítulo 5 diz que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Obedecer é arrepender, crer em Jesus, ser batizado nas águas, orar, jejuar, congregar, dizimar, ofertar, amar o teu irmão, ajudar o teu irmão. Isso é perseverar na oração, na comunhão, no partir do pão. Começa tudo com arrependimento. Atos 5 diz que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. E uma das obediências é praticar boas obras, é orar, é jejuar. Quando você jejua, obedecendo ao Senhor, não é por penitência, não é para apresentar diante de Deus que eu mereço alguma coisa, não merece nada. É pela graça. Sabe o que quer dizer? Graça, favor que você não merece. A palavra caris, a palavra graça no grego onde vem a palavra carisma, quer dizer dom, presente. A palavra caris quer dizer favor imerecido. Eu mereço essa graça. Como é que você merece graça? Se graça quer dizer favor imerecido. Efésios 2 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Até a fé que você tem é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas na continuação do texto fala que nós somos feitura dele, chamados para praticar boas obras. Você foi a obra-prima de Deus em Cristo para praticar boas obras. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Se você está com Ele, você é a luz do mundo. Você é sal da terra, né? Então Jesus nos dá graça para a gente jejuar, buscar o Senhor. Um pastor que é médico disse assim: se você não deve jejuar, você sofre de distúrbios nervosos, os diabéticos que apresentam distúrbios digestivos, as senhoras em período de gravidez, né? Mas você deve orar ao Senhor para Deus te curar e você poder jejuar e buscar o Senhor. Mas se você orar, já é uma bênção. Passar um dia orando, buscando, contemplando o Senhor, se enchendo do Espírito Santo, obedecendo a palavra em oração. Quando orar, você precisa orar. Não é se orar, não. Quando você orar, quando você praticar boas obras e quando você jejuar, quer dizer que você precisa. Lá em Mateus capítulo 9, por que os fariseus jejuam, Jesus? Os discípulos não batizam Jesus, os discípulos não jejuam. Jesus disse: pode o convidado para um casamento estar triste enquanto o noivo está com ele? Ele comparou a estadia dele ali, fez 40 dias de jejum, filho de Deus, qualquer capeta que viesse ele mandava sair. Mas ele disse assim: olha, pode o convidado para um casamento estar triste enquanto o noivo está com ele? Comparou a estadia dele aqui no meio dos discípulos como um casamento. Dias virão que o noivo será tirado. Nesse dia hão de jejuar. É com vocês agora. É com vocês agora. E a igreja primitiva é jejuar. Eu estou citando de cabeça rapidinho aqui, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 6 diz que nós devemos ser ministros recomendáveis em tudo, na pureza, na fé, na oração, no jejum, nas vigílias. Em 2 Coríntios capítulo 11 também Paulo diz que muitas vezes em frio, fome, nudez, em jejum, fome e jejum. Fome é uma coisa, querer comer e ter comida.
Jejum é outra coisa, eu não vou comer porque eu vou buscar umas horas, um meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, em oração e jejum. Paulo jejuava muitas vezes, está lá em 2 Coríntios 6, e 2 Coríntios capítulo 11. Então, estou citando alguns exemplos aqui, não vai dar para falar tudo hoje, mas eu estou adiantando alguma coisa. Então, algumas pessoas falam, pastor, será que eu escovar o dente quebra o jejum? Cada coisa ridícula que fala, né? Não vai quebrar jejum, não, tem que escovar o dente, né? Está jejuando. Posso jejuar moda? Isto é, certas roupas que sujam, não comprar, estou jejuando moda. Jejuar extravagância, não estou fazendo extravagância. Posso jejuar o cinema? Tem um filme ali que eu vou deixar de ver porque é pecado? Não tem nada a ver, é deixar de comer, orar e jejuar e santificar a tua vida, né? E um pensamento mau quebra jejum? Não, um pensamento mau tem toda hora, você pode vir assaltado por um mau pensamento. Mas Filipenses 4, versículo 8 diz que tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupa o teu pensamento. Então é você que tem que tirar o mau pensamento, é Deus que vai tirar, é você que tem que parar de pensar na mulher do outro, no marido do outro, ou outra coisa errada, cobiçar a coisa do próprio, e tudo que é verdadeiro, se não é verdadeiro, tira da cabeça. Então, o mau pensamento vem, você enxota ele. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, seja isso que ocupa o teu pensamento. Filipenses 4, 8. Colossenses 3, 1 diz assim: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, é você que tem que tirar o mau pensamento, não é Deus que vai tirar, não. Agora a Bíblia diz: não deixe cair em tentação. Tentação não é pecado, é cair na tentação e ceder que é pecado, né? Então a Bíblia também promete em 1 Coríntios 10, 13 que nunca virá sobre você uma tentação que você não aguente. Olha que coisa maravilhosa, né? 1 Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará escape para que possais suportar. Deus é fiel, está te monitorando 24 horas. Não passa dali não, que o servo não aguenta. Aleluia! Nunca virá sobre você uma tentação que você não aguente. Não aceita mentir. Essa foi demais, pastor, não aguentei não. É mentira, porque a Bíblia diz que nunca virá uma tentação além das tuas forças. Deus é fiel para te ajudar a jejuar, orar, santificar a tua vida. Eu estou falando algumas coisas, citando rapidamente por causa do tempo, né? Então, mau pensamento quebra o jejum. Mau pensamento vem, você chora ele, meu irmão, né? E outra coisa, uma pequena discussão quebra jejum, cada pergunta, né? Você tem que vigiar e orar para não discutir lá em casa, brigar com a mulher, aí perde a bênção, fica triste, vai pedir perdão, reconcilia, pronto, né? Então, é isso, né? Então, querido, são passagens que eu estou citando aqui rapidamente por causa do tempo, não dá para você citar tudo. Isaías 58 fala que Deus falou assim: olha, o jejum que eu escolhi não é esse não. Por que Deus falou assim? Tem muita gente que pega esse texto de Isaías 58, mas eu não tenho que jejuar não. Deus está falando ali para cuidar do necessitado, tirar o dedo do ameaça, acolher na sua casa o pobre. Ele não acolhe o pobre nem jejua. O que Jesus está falando aqui, o que Deus está falando aqui em Isaías 58, que o jejum que me agrada não é esse, não. É atender o pobre, o necessitado, várias outras coisas que ele fala aqui em Isaías 58. Esse aí é o espírito do jejum. Como eu falei lá no começo, se Israel não estivesse praticando a palavra, atendendo o necessitado, que está na lei, manda atender o necessitado, já fiz um estudo e vou fazer um estudo sobre isso. Já falei lá no vídeo lá sobre isso, o pobre, necessitado, não explorar o pobre, não cobrar dinheiro. O judeu não podia emprestar para o outro judeu com juros, que é usura, né? Ele podia emprestar para outros povos, para o judeu não. Então tinha vários princípios. Então Israel estava jejuando, Isaías 58, mas eles não estavam praticando a palavra. O que Deus está falando aqui é o seguinte, ó: não adianta jejuar se vocês não estão praticando a palavra. Tem que ter arrependimento e praticar a palavra, atender o necessitado. Vocês estão indiferentes à vontade de Deus. E eu estou comentando rapidamente: repartir o teu pão com o necessitado. Está lá em Isaías. Acaso não é esse o jejum que eu escolhi? Ele não está dizendo que você não tem que jejuar. Pode fazer caridade, ajudar o necessitado, então não precisa jejuar. Não, você precisa jejuar sim, era uma vez por ano só, né? Mas tinha que praticar a lei, a palavra, né? Atender o necessitado. Humilhar, o homem humilhar a sua alma, inclinar a sua cabeça como junco, né? Oh meu Deus, tem misericórdia, mas não está atendendo o necessitado. Ele está ali tão cheio de piedade, né? Mas não está atendendo o necessitado. Então, você precisa praticar, repartir o teu pão com o necessitado. Está aqui, Isaías 58, versículo 7. Atender o necessitado, romper a ligadura da impiedade,
parar de ser ímpio, de ser, dar lugar à opressão. Então, tudo isso que ele está falando aqui, eu estou comentando rapidamente, ele está dizendo do espírito do jejum. Não adiantava Israel jejuar se estivesse praticando a palavra. É isso que ele está falando. Tem gente que pega esses textos aqui, está vendo? Não tem que jejuar não, tem que atender o necessitado, o pobre aqui e tal. Ele não pratica nem uma coisa nem outra. Ele não jejua, não ora, nem pratica boas obras. Então ele tinha que fazer tudo isso. Se arrepender, Israel tinha que se arrepender, praticar as obras, boas obras, atender, explorar o irmão e tantas outras coisas que na lei falava, atender o necessitado, o faminto, o dedo que ameaça, a calúnia e tantas coisas. E jejuar com a vida correta, vivendo a palavra. É isso que Isaías 58 está falando, né? Não ficar dando desculpa para jejuar, não ficar dando desculpa. E outra passagem que fala também que o jejum que não agrada a Deus está lá em Zacarias capítulo 7, capítulo 8. Eles estavam no cativeiro e foram para o cativeiro por quê? Por causa do pecado. O pecado de Israel foi para o cativeiro, eles foram para lá, sabe por quê? Porque na lei de Moisés mandava jejuar não, a terra descansar durante 7 anos, podia descansar a terra. Tinha o ano sabático, aliás, o ano sabático. 7 anos, um ano descansava a terra. Então Israel não deixou descansar a terra. Aí você vai somando os anos que eles não deixaram descansar a terra, dá 70 anos. 70 anos, vocês vão para fora de Israel. 490, 7 vezes 7, 49. Então vocês vão para fora. Um dos pecados de Israel é idolatria e não guardar o ano sabático, né? Então não guardar o ano sabático, o ano do descanso. Então eles estavam lá no cativeiro, Zacarias está falando, eles voltaram no cativeiro, mas estavam jejuando lá no cativeiro. Esse jejum aí não me agrada não. Vocês estão jejuando, mas estão em pecado. Vocês estão aí por causa de pecado. Então estou dando uma palavra muito rápida aqui, que merecia um comentário mais exaustivo. Então, no dia que vocês forem libertos do pecado, o jejum eu vou transformar em alegria. Eu vou transformar em regozijo, né? Quando for removida a causa do jejum e do luto, quer dizer, que é o pecado, Zacarias está falando, o povo no cativeiro voltou à Babilônia, mas quando vocês jejuaram lá na Babilônia, jejum não me agradaram não, porque vocês estão no pecado. Entendeu? É isso que Deus está falando. Esse jejum não é um jejum que eu escolhi, não. Vocês estão jejuando com a vida em pecado. Hoje o judeu, eu li um livro, ele pratica vários jejuns que não estão de acordo, né? O jejum que Deus mandou fazer lá no Velho Testamento era uma vez por ano, né? O judeu hoje, atualmente, eu tenho aqui uma anotação. O judeu hoje, eu tenho um livro que eu li sobre o judeu, eles praticam vários jejuns, comemorando a destruição do templo. Hoje, o judeu pratica isso, está aqui no livro que eu li. Eles comemoram a destruição do templo, do segundo templo, leem o livro de Lamentações, citado da sinagoga, e cantado com suspiros e choros. Hoje, Deus não mandou fazer isso. Israel não creu no Senhor, está esperando o Messias até hoje. Então o judeu hoje, ele faz um jejum comemorativo da primeiro templo destruído, segundo templo. Depois ele faz outro jejum comemorando a tomada de Jerusalém, o cerco do segundo templo pelos romanos. O judeu hoje faz isso, eu tenho um livro que eu li sobre isso. O judeu também faz um jejum hoje também, quando Gedalias comemora o assassinato do governador dos judeus que foi nomeado por Nabucodonosor. Depois tem outro jejum comemorando quando começou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor. E hoje o judeu também jejua comemorando a morte de 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas, por Hitler. Tudo isso são jejuns que eles fazem que não está na palavra, acabou tudo isso, não tem que praticar isso. Então Zacarias está falando aqui, esse jejum não me agrada. Vocês praticaram o jejum no primeiro mês, no quarto mês, no sétimo mês, tudo jejum que não mandei vocês fazer isso. Mandei fazer uma vez por ano, está entendendo? Essa confusão toda parece uma confusão, mas Deus é colocando luz, tranquilizando você, ensinando que Israel jejuava fora da vontade de Deus, era uma vez por ano, tinha obediência, santificação. Então estavam jejuando na Babilônia, em pecado na Babilônia, não adiantava jejuar. Você não está praticando boas obras na Isaías 58, não adianta jejuar. O contexto do Velho Testamento. O contexto do Velho Testamento. Que hoje você pode estar com a barriguinha cheia de comida. Você pode pedir perdão a Deus e o sangue de Jesus se purifica. Agora no Velho Testamento era assim que funcionava, uma vez por ano. Para você entender o contexto, por que ele reprovou os fariseus
lá. Ó, vai lá no teu quarto, vai, fica tocando trombeta na rua, dando esmola. O jejum lava o teu rosto, não fica essa cara pálida aí com a vida toda errada. Né? Então, meu irmão, Joel também fala do jejum. Nós vamos terminar, vamos ficar de pé, vamos terminar aqui esse estudo. Vamos ficar em pé? Nós vamos terminar esse estudo, eu vou prometer que eu vou talvez falar um pouco mais depois. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Quero colocar diante do Senhor, o Brasil, para praticar a palavra do Senhor. Você pode entender tudo sobre o jejum, sobre a oração, porque o jejum está explicado aqui, agora é praticar. Quero convocar o Brasil para orar e jejuar pelo Brasil e pelo mundo. Está cheio de violência o Brasil, violências de injustiças nas leis, nos planos de saúde, médicos assassinos, médicos mercenários, que me venham com conversa de educação e a solução. Isso é de jejum na vida do homem, é exploração de todo lado, é miséria, é violência, é matança, é assassinato. Eu quero orar pelo Brasil aqui em nome de Jesus, e nós vamos separar dias para orar e jejuar, praticar a palavra do Senhor até o final da minha vida. E você na tua igreja convoque grupos de oração, de jejum, para clamar, para chorar, para lamentar o nosso pecado e o pecado do Brasil e do mundo, acertar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o Brasil nas tuas mãos. Amém. Colocamos a tua igreja, o teu povo que se chama pelo teu nome. Tem misericórdia de nós. Podemos falar muitas coisas aqui, mas precisamos praticar a tua palavra, Senhor. Praticar o jejum, a oração, as boas obras, ir ao encontro do necessitado, fazer a diferença praticando boas obras. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ajuda-nos a praticarmos a tua palavra em oração e jejum. Tem misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar cantando um louvor aqui. Eu sei que a hora está avançada, mas assim, ó, antigo esse louvor, diz assim, ó: congregar